Então, minha gente, quem quer se modificar para ficar mais bonito aí, mais bonita, quem quer se olhar no espelho e gostar do que está vendo, ficar com a autoestima elevada, todos nós, claro, a gente quer mesmo nos sentirmos bem e também ter confiança, porque como é bom, não é, doutor Pedro, a gente se sentir bem, ter confiança, gostar do nosso corpo. Por isso que eu recebo novamente o Dr. Pedro Alexandre Martins, esse renomado cirurgião plástico, que eu sempre digo, dispensa a apresentação, porque ele é maravilhoso, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, consultor de cirurgia plástica na Itália. Seja bem-vindo novamente, doutor. O senhor foi um sucesso no programa passado. Que bom. É um prazer estar aqui novamente. Bom, a respeito, nós tínhamos falado sobre a importância das mamas para a mulher. Isso. Vamos falar então de plástica de mama hoje, doutor? Exatamente. Ah, que bom. É um tema muito importante, porque, como eu tinha dito, as mamas elas são o símbolo da feminilidade. Então, a mulher, desde a amamentação, o que identifica uma mulher são os seios. Então, tanto que quando o homem tem um aspecto com a mama muito desenvolvido, tem um aspecto feminino. Então, quando a mulher perde a mama por uma doença como câncer, por exemplo, é muito traumático. Mas menos, não chegando numa situação tão drástica, o simples aumento do volume exagerado, vamos dizer assim, das mamas, na paciente jovem já tem aquelas mamas gigantes, aquilo traz também um trauma, um desconforto muito grande com a imagem, com a autoimagem da mulher. E se a mulher também tem a mama muito atrofiada, muito pequena, também aquilo causa também uma insatisfação, e também quando tem assimetria. Então as mamas, a plástica de mama é um capítulo extenso, porque são vários aspectos. Mas é bom, porque a gente morre de curiosidade em saber esse assunto, doutor, e também tem a fase que elas ficam tão, porque a idade vai passando, efeito, descer mesmo, tudo cair, tudo fica flácido. Isso é normal, a lei da gravidade, não é, doutor? Ninguém foge. Então a gente vai ficando, com o passar da idade, com elas mais murchinhas e olhando para baixo, então para o chão, é a coisa mais horrível isso. Então esse assunto nos interessa muito, doutor. Sim, então existe assim, a falta de volume, que seria uma mama pequena, então se resolve, a cirurgia indicada é a colocação de prótese de mama, prótese mamária, colocada tanto abaixo da glândula, atrás da glândula mamária ou atrás do músculo peitoral. São técnicas, ou no intermediário entre essas duas técnicas, depende do caso. Dependendo do cirurgião, vai avaliar o caso de cada paciente e ver qual a técnica melhor. As incisões para colocação podem ser no sulco, abaixo da mama, submamário, pode ser pela axila ou pelo entorno da areola, pode se colocar também uma pequena incisão, fica bem pouco aparente, se coloca através dessa incisão as próteses. Então, para pouco volume, prótese de mama. Para flacidez, muitas vezes se associa a prótese para dar mais firmeza e durar mais aquele resultado vamos dizer assim, da consistência, da firmeza da mama. Então se coloca a prótese e também ao mesmo tempo se faz uma plástica que chama pexia, retirada do excesso de pele, levantando também a mama, levantando aquele sutiã de pele que nós chamamos, e também posicionando as areolas. Então seria a mastopexia com prótese, nós chamamos. E também tem a mamoplastia redutora, que seria a redução do volume mamário, mamas muito grandes. E geralmente as mamas grandes também são caídas, então já se corrige a flacidez. Pelo peso, né? Exatamente, o peso, então a mama ela cede toda, a areola se dilata, então se consegue corrigir todos esses problemas aí, com essas várias técnicas que nós dispomos, conseguimos resolver esses casos muito bem. E é tão feio uma mama caída, uma mama flácida, porque não tem o que fazer com biquíni, com maiô, não tem como tu te ajeitar, né, gurias? Não tem, a gente se ajeita, não dá, aquilo cai mesmo, murcha. É coisa, mas como eu disse, é um seio triste olhando para o chão, como o bumbum triste também, que é coisa mais horrível, mas isso no próximo programa, não é, doutor? Isso, a cirurgia de plástica, de prótese de mama é interessante porque a paciente, muitas vezes a cirurgia é feita com anestesia, com uma sedação, uma anestesia peridural, uma sedação. O paciente acorda na sala cirúrgica, já se vê com o sutiã
pós-cirúrgico, já com as novas mamas, com o formato novo, ou na sala de recuperação já se vê imediatamente, ela já tem aquele resultado imediato, então a paciente fica muito satisfeita e a gente que fez a cirurgia fica também muito feliz. Mas muito mais, não é, doutor? O resultado muito mais, vendo o paciente feliz lá, ela se olhando e vendo aquilo, tudo durinho. Ai, gente, é outra coisa, não adianta, a gente se vê com seios maravilhosos, durinhos, é outro departamento. Doutor, vários tipos, né, de silicone aqui, de prótese. A prótese, as próteses existem as lisas, que são as mais antigas, pouco utilizadas, quase poucos cirurgiões utilizam. As próteses texturizadas são as mais utilizadas na Europa, e no Brasil e na América Latina, e também nos Estados Unidos. E a prótese com espuma de poliuretano, que é um outro tipo de prótese, que é um revestimento um pouco diferente, também se utiliza, mas se utiliza menos. Depende também da técnica do cirurgião, que ele está mais acostumado, da experiência, mas todas essas próteses podem ser utilizadas. O importante é cada caso ser avaliado, o paciente tem que ser avaliado o caso de cada paciente individualmente, para ver qual a melhor técnica. O medo ainda, existe esse medo de vazar, não é, doutor? Com licença aqui, ó. A gente pode apertar e quer dizer, não vaza, não fura, não é, doutor? Não tem jeito. As próteses são muito resistentes, elas são muito difíceis uma ruptura, existe ruptura, mas ela não é comum. E o gel, isso foi se desenvolvendo essa tecnologia das próteses, começaram em 63 as próteses, então já tem 56 anos, que as primeiras próteses do silicone eram um silicone quase líquido, então quando havia ruptura, aquele silicone se espalhava pela região da mama, e com a evolução da tecnologia das próteses se desenvolveu um silicone mais coesivo, chamado. Então, mesmo que se corte a prótese, se nós cortássemos essa prótese aqui, ela não escorreria o gel, ele ficaria como se fosse uma gelatina, assim. Então, quer dizer que ele é muito mais seguro nesse aspecto. E também o revestimento das próteses é mais resistente, e com o passar do tempo, o fabricante vai aperfeiçoando. Então hoje dispomos de próteses muito seguras, né? E com um aspecto cada vez mais natural, não somente pela segurança do material, que é compatível com o organismo, mas também pela textura mais parecida com uma mama. Verdade. E a melhor época, agora estou com uma tosse horrorosa, mas a melhor época é agora, no inverno, não é, doutor? Para fazer qualquer cirurgia. Eu digo sempre que no nosso país, na região do sudeste, do norte, tem calor o ano inteiro, tem sol o ano inteiro, então as pessoas não deixam de se operar por isso. Então, não é que não possa operar, mas nós que temos aqui o inverno, nós aqui no Rio Grande do Sul, temos vamos dizer assim, a tradição, praticamente um costume, hábito de aproveitar a praia, que nós temos mais e a piscina, né, mais no verão. E no inverno, então, a vantagem de operar no inverno é porque a exposição ao sol logo após a cirurgia, o sol não é tão forte, então se a pessoa se opera e vai ao sol, ela pode pigmentar um pouco mais a cicatriz, pode inchar mais a região que foi operada, então no inverno tem essa vantagem. Verdade, a gente está falando aqui do nosso clima, do nosso estado, mas a gente passa no Brasil todo através da Oi Nacional e também Sky, viu, minha gente? Então, os nordestinos, quer dizer, toda a região norte e nordeste, claro que podem fazer sim uma cirurgia plástica sem problema nenhum, não interessa a estação, não é, doutor? Existe essa diferença no inverno, existem algumas particularidades. No verão tem a vantagem de a gente, por exemplo, você estava aí com uma tosse incomodando, por exemplo, né? Então no inverno aqui no Rio Grande do Sul, aqui no sul tem muita variação de temperatura no inverno, as pessoas estão mais resfriadas, ou então geralmente, às vezes, o programa é uma cirurgia e tem um resfriado, tem que adiar um pouco a cirurgia. No verão não tem esse problema, mas em compensação tem a questão do sol. Então cada paciente tem que ver com a sua agenda, o seu trabalho, a sua atividade, a sua rotina, para ver qual é a época mais adequada para cada paciente também. Verdade, verdade. Doutor, a gente falou em plástica de mama para colocação, né, para ficar com seios mais fartos e também firmes. Agora, redução, doutor. Assimetria, por exemplo, que é um problema bem sério para quem sofre disso, um seio maior que o outro. A assimetria, aí depende. Se forem mamas de pele firme, que não são caídas, são simplesmente uma paciente jovem que tem a mama
firme, mas uma é maior que a outra, a solução é colocar próteses de tamanhos diferentes. Você coloca uma prótese maior, onde tem menos mama, onde a mama é menor, evidentemente. É a solução. E também para quem tem excesso. Se tem flacidez associada, muitas vezes se reduz a mama maior e se coloca um prótese do mesmo tamanho nas duas mamas, se reduz o lado, a mama que é mais volumosa, que é a caída. Já corrige também, já corrige a diferença de tamanho e também a diferença de forma. E tudo isso também entra, como a gente já falou no programa passado, o bom senso do paciente também, né? Não adianta botar um baita num seio se o biotipo não condiz. Isso é muito individual. A gente vê, não dá para, o médico nunca pode, o cirurgião não pode tentar adivinhar o que o paciente, mesmo com a experiência que a gente vai adquirindo, não pode adivinhar o que o paciente deseja. Às vezes a gente imagina, essa paciente vai querer reduzir a mama, não, quer botar uma prótese para firmar, mas ela não quer diminuir, ela quer até aumentar um pouco mais, ela gosta de mama grande. Então não dá para, então é muito individual. Agora é claro que existe um pouco da cultura e da época. Quando nos anos 90 que eu comecei, as próteses maiores que se colocavam eram de 190, no máximo 200 ml. Hoje nós colocamos próteses até acho que 2005, até 2010 tem uma tendência no Brasil de próteses bem maiores, semelhantes às europeias e às americanas. Próteses de 500 ml. Hoje já está um pouco mais intermediário, mais moderado. A média é 300, 350, 400 no máximo. Tanto é que o corpo da brasileira é bem diferente da americana ou de qualquer outra raça, não é, doutor? Porque a nossa dificuldade, até mesmo no verão, de comprar um biquíni, para quem tem muito seio, quem tem seios avantajados, é muito difícil achar a parte de cima ali que entre, né? Então tem isso também. Exatamente. Dependendo de cada região do Brasil, por exemplo, também as etnias, vamos dizer assim, as características de cada pessoa da região sul é diferente. Tem descendência de europeus, então a pele mais clara, a tendência é ter o bumbum, menos bumbum, por exemplo, no norte, no nordeste ou mesmo no sudeste. Então a carioca, famosa pelo bumbum carioca, são mais avantajadas de bumbum, mas elas têm a pele geralmente mais morena, então é uma pele que às vezes desenvolve uma cicatriz mais tipo queloide. Então cada raça, vamos dizer assim, cada etnia tem suas vantagens e desvantagens em relação ao resultado de cirurgia. E o tempo de recuperação, doutor, é muito demorado? Depende de cada organismo. A prótese, quanto menos incisões, quanto menos, se a cirurgia de colocação de prótese exige apenas um corte pequeno, uma incisão pequena, em torno da areola ou no sulco da mama inferior, abaixo da mama, ou até na axila, são pequenos cortes, são pequenas incisões, então a recuperação é mais rápida. Na cirurgia da mastopexia, da redução, as incisões são bem maiores, porque tem que retirar a pele. Então, quando as incisões são maiores e se mexe mais na glândula, se retira tecido mamário, diminui. Então essa cirurgia é maior e também a recuperação é um pouco mais prolongada. A prótese de mama é mais rápida. E tem como fazer assim a redução, quem quer reduzir, porque eu conheço muitas amigas que estão com seios muito grandes e querem essa redução aí. Reduzindo, coloca uma prótese para ficar mais firme, doutor, ou não tem necessidade? Isso aí parecia um contrassenso, assim, mama redutora. Não, mas para ficar durinho mesmo. Exato, parecia um contrassenso, retirar o tecido, diminuir a mama e colocar mais um volume, então parecia uma coisa que não tinha muito sentido, mas atualmente se faz isso. Se reduz a mama e se coloca a prótese. Por quê? Porque o tecido mamário ele vai cedendo com o tempo, e a prótese não cede, a prótese vai sempre manter a sua forma, vamos dizer assim. Essa inclusive foi um questionamento, uma pergunta de uma telespectadora, ela usa, se eu não me engano, 56, 54, não sei. Tem os seios muito grandes e estão muito flácidos, ela disse, por isso que ela me pediu que eu fizesse essa pergunta para o senhor. Reduzindo, ela quer ficar com seios que nem a filha, que são, inclusive ela fez também a prótese de silicone, né? Então ela quer reduzir, mas ela não quer ficar com ele flácido. Sim. Aí ela pensou assim, pergunta para o doutor se eu posso reduzir e colocar também um silicone para ficar exatamente como eu desejo. Exatamente. Se fazia, até um tempo atrás, nesse caso, simplesmente reduziria a mama
e faria, claro, uma cirurgia que deixa a forma da mama bonita sem a prótese, mas se viu com o tempo que se colocar uma prótese, o resultado vai durar mais tempo. Então, nesse caso dessa paciente, reduziria a mama e colocaria uma prótese pequena com o objetivo de manter mais, principalmente o polo superior, a parte superior da mama mais arredondada. Com o tempo, a cirurgia de plástica de mama, de redução de mama, com o tempo a mama vai se achatando um pouco. Então, com a prótese, ela mantém mais tempo essa forma desejada. Não, o tempo é cruel, né, doutor? Só o senhor que não muda. O doutor parece estar no formal. Olha, eu conheço o doutor de mais de 30 anos, é verdade. O problema da Marley. Não, o doutor não muda. Sempre maravilhoso, um jovem médico, lindo, mas tem esposa, né? A esposa dele tá ali, lindíssima também. Então, doutor, muito obrigada novamente, falando de beleza. Eu acho que é um assunto assim, ó, que interessa muito, porque é tão bom, como eu sempre falo, não vou cansar de falar, é tão bom a gente se sentir bem. Não é para o outro que a gente faz, é para nós mesmos nos sentirmos bem e com segurança. É tão bom a gente procurar um emprego segura, ou então ter uma vida social também com segurança, porque a gente tá bem com o nosso corpo. Tá com seios bonitos, tá com aquele bumbum empinadinho, durinho, não bumbum triste, que a gente vai falar no próximo programa. Bumbum alegre, vamos falar de bumbum alegre, doutor, no próximo programa. Então, o doutor Pedro Alexandre Martins, que dispensa comentários, cirurgião maravilhoso, é melhor vocês virem até aqui, ligarem pro doutor, telefone aí direto no vídeo, e fazer uma consulta, né? Nada como uma avaliação para saber exatamente onde tem que mudar, que ponto tem que ajustar aí e transformar, fazer essa transformação para uma vida, uma qualidade de vida, gente. Muda a nossa vida totalmente, não é, doutor? É isso aí. Então, o doutor é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, consultor de cirurgia plástica na Itália. Até semana que vem falando sobre plástica no bumbum. Doutor, vamos falar sobre isso? Pode ser um assunto interessante. Então, gente, não percam o nosso próximo programa falando de embelezamento com o doutor Pedro Alexandre Martins.